Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre todos. Que a boa mão de Deus te alcance, te fortaleça, que a boa mão de Deus te oriente, te mostre o caminho a seguir. Que o Espírito do Senhor esteja conduzindo o seu pensar, o seu agir, o seu falar. Que você sinta na sua vida a presença dele, a presença do Espírito de Deus, e que você se fortaleça nele, se enchendo dele, revestindo da armadura do Senhor, para que assim você esteja bem no dia mau. Este é o conselho do Senhor para mim e para você, que nós estejamos revestidos da armadura de Deus, para que nós estejamos bem no dia mau, para que nós possamos resistir o dia mau, e depois de ter resistido, nós permanecermos inabaláveis, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor da fé, aguardando a sua manifestação, aguardando a sua segunda vinda. Primeira vez ele veio como o Cordeiro de Deus para tirar os pecados das nossas vidas, ou o pecado da nossa vida. Mas na segunda vez, ele virá como Senhor dos Senhores para executar a justiça de Deus. Certo que a sua primeira vinda também foi para executar a justiça de Deus, porque Deus demonstra no sacrifício do nosso Senhor Jesus a sua responsabilidade, o seu caráter, o seu amor, a sua justiça. E ele veio exatamente para poder cumprir a missão que nenhum outro ser humano podia fazer, que era dar a vida para resgatar outras pessoas. E não podia por quê? Não podia por causa do pecado, porque todos haviam pecado, todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Então não valeria o sacrifício de ninguém. Se valesse, tinham 2 ladrões crucificados no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo Calvário, no mesmo Gólgota, no mesmo lugar. Tinham 2 ladrões e mais o Senhor Jesus. Se o sacrifício daqueles homens fosse válido para tirar o pecado, não precisaria do Filho de Deus estar ali morrendo no meio deles. Mas o sacrifício deles, mesmo se eles estivessem sendo crucificados injustamente, não valeria nada, porque eles tinham a natureza pecaminosa, eram inclinados ao pecado, e não era o Filho de Deus, porque Deus havia determinado que seria através do Filho dele a nossa redenção, seria através do Filho dele a nossa libertação, seria através do Filho dele que ele estaria abrindo o caminho, abrindo a porta, para que nós pudéssemos chegar até ele, chegar até o trono dele, e ser abençoados por ele, sendo aceitos como filhos, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus. A ele toda a glória. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, para que nós não tenhamos dúvida no nosso caminhar, para que nós não deixemos Satanás nos seduzir com as suas falcatruas, com as suas armadilhas, com os seus laços. Se nós estivermos com a palavra de Deus firmadas no nosso coração, se ela estiver firmada no nosso coração, nós não vamos pecar contra o Senhor. Você pode notar que eu estou falando aqui desde o início desse vídeo de pecado, porque é exatamente sobre isto que eu quero conversar com você hoje, a respeito do pecado. O pecado, este inimigo que nós precisamos vencê-lo. Você precisa vencer o pecado, eu preciso vencer o pecado. Claro que sem a ajuda do Senhor, nós não teríamos força para poder dizer não para o pecado, mas com a ajuda do Senhor nós temos força para dizer não para o pecado, para dizer não para o diabo, para dizer não para a serpente, para dizer não para o maligno, para resisti-lo firme na fé, com a certeza que aquele que nos guarda, ele é poderoso para nos conduzir
de vitória em vitória. Se Ele nos conduz de vitória em vitória, também há um indicativo que nós estamos vivendo em luta. Porque para alguém precisar vir dos céus aqui, para nos conduzir de vitória em vitória, isto mostra para nós que estamos vivendo de guerra em guerra, guerra e guerra. Para Ele nos conduzir de triunfo em triunfo, de vitória em vitória, é porque nós estamos vivendo de guerra em guerra. Então, se há guerras, então é preciso que haja no nosso coração o desejo ardente de obedecer a Deus até o fim. Obedecer a Deus até o fim. Este deve ser o nosso propósito, o propósito da nossa vida, de obedecer a Deus até o fim, de ser fiel a Deus até o fim. E eu leio aqui com você hoje o que está escrito no Evangelho na primeira carta de João, no capítulo 3. Nós lemos a respeito, João está falando exatamente a respeito do pecado, a respeito do pecador e a respeito da pessoa que vence o pecado com a ajuda de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do verso de número 4, está escrito assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Que coisa boa, que texto esclarecedor, que texto que lança luz sobre as nossas vidas em várias áreas, a começar aqui, pela obediência a Deus, pela submissão a Ele, pela submissão às suas leis. É muito comum nós ouvirmos quando acontece uma tragédia, quando um membro da família é ceifado de maneira brutal, quando um membro de uma família é vítima da violência brutal de outro ser humano, alguém costuma dizer: mas como Deus deixou isto acontecer? Você já deve ter ouvido esta expressão, ou talvez você mesmo tenha dito: mas como Deus deixou isto acontecer? Eu não entendo. Onde está Deus? Por que essas coisas acontecem e Ele não faz nada?
Como que ele deixou tal coisa acontecer? Lá no Éden, Deus não deixou Adão e Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas eles desprezaram a palavra de Deus e comeu. Lá no Éden, Deus, em volta do Éden, porque aí, depois do nascimento de Caim e Abel, o casal já não morava mais no Éden. Eles já haviam sido expulsos do Éden. E Deus havia colocado querubim e espada de fogo para guardar o Éden, para que Adão e Eva não voltassem lá para comer do fruto da árvore da vida, e assim eles permaneceriam no estado de morte eternamente, sem ter a oportunidade de redenção. Mas como Deus prometera a eles que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, então aquele plano de Deus incluía em manter Adão e Eva afastados da árvore da vida, para que eles pudessem, através da fé e do arrependimento, poder voltar a ter comunhão com Deus, como nós vemos no episódio de Abel, porque ele fez isto, ele conseguiu manter comunhão com Deus, mesmo tendo os seus pais sendo expulsos do Éden, não tendo mais o privilégio de voltar para lá. Mas o Abel agradou a Deus pela fé, e pela fé o sacrifício que ele ofereceu a Deus foi recebido com alegria pelo Senhor. O Abel, ele compreendeu as coisas espirituais e se esforçou para poder praticá-las. Ele compreendeu que a vida era mais do que apenas o material, mais do que a sobrevivência. Era preciso ter um convívio com Deus, era preciso ter vida com Deus, e ele entendeu que para ele ser aceito por Deus, ele precisava ter algo chamado fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e eu tenho certeza que o Abel esperava sim que Deus o recebesse e recebesse a sua oferta, porque Deus estava vendo exatamente o seu coração. E o que havia no coração do Abel? Havia santidade, havia amor, havia respeito e havia desejo de agradar a Deus. Então, se é pela fé que nós agradamos a Deus, o Abel o agradou, porque pela fé ele ofereceu a Deus o seu melhor, ofereceu a Deus a primícia do seu rebanho, aquela ovelha que ele acompanhou o crescimento, que ele acompanhou o nascimento, acompanhou o crescimento até ela chegar na idade de uma ovelha adulta. Aí ele a pega como a primícia do seu rebanho e leva e oferece a Deus. Por quê? Porque o coração dele era limpo, o coração dele não estava maculado, não estava manchado pelo engano de Satanás, ainda que ele estivesse rondando lá com o objetivo de tirar o Abel do propósito de Deus, porque você pode ver no texto que nós vemos aqui, que ele conseguiu tirar o Caim da presença de Deus, ele conseguiu arrastar o Caim para o seu lado e fazer com que Caim se tornasse filho do diabo, geração do diabo, ao invés do Caim ouvir a voz de Deus, quando Deus fala para ele: ô Caim, por que você procede assim? Se procederes bem, você também será aceito. Você também será aceito. Mas agora está aí, o pecado jaz à porta. Cabe a ti dominá-lo ou deixá-lo entrar. Então, desde o princípio lá, a primeira família no Éden, Deus já estava advertindo a descendência de Adão e Eva, para que eles lutassem contra o pecado e não deixasse que este viesse dominar as suas vidas. E isso está bem claro quando você lê Gênesis capítulo 4, na conversa de Deus com Caim. Você vai ver que Deus estava dizendo para Caim: eu não vou resistir o pecado para você. Não está escrito com essas palavras, mas está escrito Deus dizendo para ele: cabe a ti dominá-lo ou deixá-lo entrar. Então era o Caim que tinha a responsabilidade espiritual, assim como ele tinha a responsabilidade também com as coisas, com o material, ele tinha a responsabilidade espiritual. O problema das pessoas é que elas esquecem dessas duas questões, das responsabilidades que elas têm diante do Criador, a responsabilidade com as coisas materiais e a responsabilidade com as coisas espirituais.
As coisas espirituais precisam ser de acordo com as diretrizes do Criador, e não de acordo com as diretrizes do Satanás, do adversário, do inimigo, que lá no céu ainda já se levantou o seu calcanhar, ele já levantou o seu calcanhar contra Deus, querendo colocar o seu trono acima do trono de Deus. E com esse sentimento maligno, maldito, com esse sentimento perverso, perverso, ele consegue persuadir 1/3 dos anjos e arrastá-los com ele, para que eles se levantassem também contra Deus. E assim aconteceu, eles se levantaram contra Deus. E aí, quando Deus faz o ser humano conforme a imagem e a semelhança dele, e dá a ele o controle da terra, porque Deus deu a Adão o controle da terra, o controle de todos os seres que estavam sobre a face da terra, ou seja, Deus criou um reino na terra, e entregou este reino para o Adão, para que ele governasse sobre todos os seres que Deus havia criado. Era maravilhoso, ele estava num lugar perfeito, tinha a presença de Deus, todos os dias ele ouvia a voz de Deus, ele conversava com Deus, e isso não impediu essa proximidade dele com Deus, não impediu que ele desse ouvidos ao engano e seguisse o engano. Por quê? Porque não houve no coração dele o desejo de fazer o quê? O desejo de não permitir que o pecado entrasse no seu coração. Então, o texto que nós acabamos de ler aqui de primeira carta de João, capítulo 3, o João, ele está falando exatamente em relação à nossa posição diante de Deus, em relação à justiça de Deus, em relação ao amor de Deus, o amor devido a Deus, o amor que deve ser dedicado a Deus, e o amor que vem de Deus para a nossa vida, para nós dedicá-lo ao nosso próximo. E é muito interessante porque o João, nesse tópico, ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é o quê? É a transgressão da lei. Isso é uma coisa muito séria. O pecado é a transgressão da lei. O pecado é o quê? Na verdade, o pecado é a ausência da lei. É a ausência da lei no coração da pessoa, mesmo existindo a lei instituída ou constituída legitimamente, mas se ela não estiver no coração da pessoa, ela não vai praticá-la. Então o pecado é isto, é a ausência da lei. Eu sei que existe a lei, mas eu não coloco a lei no meu coração, porque eu não quero cumprir a lei, eu não quero obedecer a lei. Se eu não quero obedecer a lei, eu não vou estar nem aí para o código da lei. Se eu quero ser uma pessoa corrupta, e se eu sei que na Constituição está dizendo que não devemos ser corruptos, mas se eu quero ser corrupto, eu não estou nem aí para a lei, ou seja, a lei não vai estar no coração de uma pessoa corrupta, porque o pecado, na verdade, ele é o quê? Ele é a ausência da lei, a não observância da lei, a não dar importância para a lei. Então João está falando exatamente sobre isso aqui, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ele quem? Jesus. Ele se manifestou para tirar o pecado. É claro que nós pecamos todos os dias, toda hora. Basta a gente levar aí um tropeção, alguma coisa, para a gente já pensar em falar uma palavra torpe, que é pecado. O que é uma palavra torpe? É uma palavra inútil, que nós falamos, uma palavra que nos compromete e que não serve para nada de bom na nossa vida. E nós não podemos esquecer do que Jesus Cristo falou, que pelas nossas palavras nós seremos justificados, ou também pelas nossas palavras nós seremos condenados. Então isso é algo muito sério, e às vezes só da gente levar um tropeção, alguma coisa desse tipo, já é suficiente para nós abrirmos a nossa boca e falarmos muitas coisas que não precisavam ser faladas, xingar, falar palavrões, ou amaldiçoar a pedra a qual nós tropeçamos, ou xingar a cadeira que nós batemos a canela nela, ou coisa desse tipo. Isso já aconteceu comigo várias vezes, e acontece.
eu sou meia atrapalhada, aí eu bato em algum lugar e eu olho para aquele negócio como se fosse aquele local que eu bati, como se ele fosse o meu inimigo que estivesse ali para poder me machucar, mas na verdade não. Eu é que não prestei atenção, eu que não cumpri com a minha obrigação, eu que não observei o caminho que eu estava andando, eu que não dei os passos firmes, eu é que não tive zelo na minha caminhada e me bati lá naquele móvel. Mas o móvel não raciocina, quem raciocina sou eu. Então o móvel não ia desviar de mim, eu é que tinha que desviar dele. Mas eu pequei. Eu não desviei, eu bati, eu me machuquei, e agora quero abrir a minha boca para poder falar palavras contra o móvel, que nem cabeça tem, que nem cérebro tem, que nem raciocinar consegue raciocinar, mas eu tenho cabeça, eu raciocino, e eu tenho cérebro dado por Deus exatamente para eu chegar a conclusões, para eu tomar decisões certas para a minha vida. Então quando João ele fala a respeito disso aqui, chama a nossa atenção. Por quê? Porque quando eu leio no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e no verso de número 12, quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz que por multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Você pode ver que a ausência do amor está exatamente relacionado com o pecado. Ou a presença do amor está também relacionada com uma pessoa que parou de pecar assim com o consentimento da sua alma, porque uma coisa é você pecar voluntariamente, outra coisa é você pecar involuntariamente, digamos assim, que você não vigiou e pecou. Ou às vezes uma pessoa planeja pecar, como no caso do Caim, no caso do rei Davi, que planejou o pecado contra o seu soldado Urias, depois de ter adulterado com a esposa dele. Ele planejou, ele pecou, ele planejou aquele pecado terrível, um pecado hediondo. Ele planejou a morte do soldado. Primeiro planejou colocar o soldado na cama com a esposa para criar um álibi. Deus não permitiu, não funcionou, porque Deus, ele nunca, Deus é justo, nele não há injustiça, e ele jamais vai abonar o pecado de alguém. Tanto é que ele condenou o pecado do seu filho Jesus, dando-o para morrer na cruz, exatamente por causa do pecado. Por isso João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então jamais Deus vai abonar o pecado, jamais. Pelo contrário, ele sempre vai nos orientar a vigiar para não cair em tentação. Quando o Senhor Jesus fala no sermão profético de Mateus capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade ou o pecado, o amor se esfriará de quase todos, é o problema. Ou seja, nós podemos compreender aqui em Mateus capítulo 24, no verso 12, nós podemos até dizer que o diagnóstico do mal, ou os fracassos do ser humano, nós podemos dizer aqui, nós podemos olhar aqui nesse versículo e dizer, nós podemos dizer que é o diagnóstico do mal, ou o fracasso do ser humano, a iniquidade, o pecado. Nós podemos sim dizer isso, você pode dizer, porque infelizmente as pessoas jogam a culpa nos governantes, que não cuida da segurança, que não cuida do social, que não cuida disso, daquilo, aquilo outro, e tira a responsabilidade dela. Tira a responsabilidade dela como um ser criado, capacitado por Deus para decisões daquilo que é bom e daquilo que é mal. Mas aí o ser humano vai lá e mata o outro, aí as pessoas vão lá, mas por quê? Mas como é que Deus deixou isso acontecer? Isso é culpa do governo que não cuida da segurança e coisas desse tipo. Mas nós podemos ver aqui, pelo que Jesus fala aqui, por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, ou seja, por multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Nós podemos ver isso aqui como sendo o quê? O diagnóstico do mal, que representa aí o fracasso do ser humano, o pecado, a transgressão da lei de Deus, ou a ausência da lei de Deus no coração da pessoa. Então nós que estamos aí presenciando as coisas horríveis que o ser humano está fazendo, tem
tantas coisas aí que é de deixar a gente assim até arrepiado só de pensar, né? Eu estava vendo um documentário aqui um vídeo aqui no YouTube de uma pessoa apresentando um cientista, né? Um que se diz autoridade aí para tentar resolver o problema do aquecimento global, do efeito estufa, essas coisas que o ser humano luta tanto por ela, mas não lutam por elas, mas não luta para poder ser justos diante da face de Deus. E esta pessoa, esse defensor aí do planeta, digamos assim, esse defensor aí da vida na face da terra, apresentando o canibalismo como uma solução para o problema do efeito estufa. Isso está parecendo os dias de Noé, quando o ser humano perdeu completamente o juízo, ficou totalmente destrambelhado na vida, o pecado dominou tanto a vida deles, que para eles comer uns aos outros era a coisa mais normal que existia sobre a face da terra. A iniquidade multiplicou a ponto de Deus se revoltar e arrepender de ter criado a humanidade sobre a face da terra, e ele mesmo diz: arrependo-me de ter feito o homem sobre a face da terra. De tão ruim que era as determinações, as ações do ser humano. E agora, quando eu vejo uma pessoa como essa que defende aí o fim do aquecimento global, o efeito estufa, defendendo o canibalismo, é horrível esse tipo de coisa, né? Eu vi esse documentário no canal Casando o Verbo. Se você for lá, você vai ver também essa questão aí desse cientista defender aí a volta à prática do canibalismo. Ou seja, ser humano comer ser humano. Isso mostra que é a ausência da lei de Deus no coração do ser humano. Por que a ausência da lei de Deus? Porque onde está o meu amor para com o meu próximo? Onde está o meu amor para com aqueles que foram feitos à imagem e à semelhança de Deus? Onde está o meu amor para com o próximo? Se eu estou querendo comer a carne do meu próximo, se eu estou defendendo esse tipo de tese para acabar com o efeito estufa, para diminuir a produção de gado no campo, podia-se ou pode-se, a sugestão é que volte a praticar ou que se pratique o canibalismo. Isso é a ausência da lei de Deus, ou seja, a pessoa não quer colocar a lei de Deus no seu coração. E não quer colocar porque quando nós lemos o João falando aqui, olha, no verso de número 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então veja isto, é o mesmo problema que aconteceu lá nas redondezas do Éden, quando o Caim matou o Abel. A ausência da lei de Deus no coração dele, porque antes dele matar o Abel, o que Deus fala? O pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo ou deixar entrar. Ou seja, não era culpa de Deus. A tragédia não é que abateu sobre a vida de Adão e Eva através do assassinato de Abel, não era culpa de Deus, ou também não era, digamos, uma irresponsabilidade da parte de Deus, porque ele devia estar cuidando do ser humano que ele criou e colocou na face da terra e não cuidou. Deus não era babado Caim, porque Deus deu a ele inteligência, deu a ele poder para decidir, deu a ele capacidade, capacitação, para ele pensar e chegar à conclusão: o que é que eu devo fazer? Eu mato meu irmão ou eu não mato meu irmão?
O que é que eu devo fazer? Ele devia ter chegado para Deus e dito para Deus: oh meu Deus, tem misericórdia de mim, porque o diabo está mandando eu matar meu irmão. Estou ouvindo uma voz aí que está mandando eu matar meu irmão, mas eu não quero matar meu irmão, mas eu não consigo resistir isso, então eu preciso da tua ajuda. Com certeza Deus estaria ajudando a ele, e ele não entraria para a história como sendo filho do diabo, como sendo do diabo. Por que sendo do diabo? Porque sendo filho do diabo. Olha aí, o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E os filhos do diabo. Olha aí. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. O que é que eles são? Eles são filhos do diabo. E o filho do diabo não vai dar ouvido à voz de Deus. Ele vai dar ouvido à voz do seu pai, que é o diabo. E é por causa disso que a violência não diminui, ela só aumenta, porque cada dia que passa, mais pessoas aderem ao estilo de vida pervertida de Satanás, que leva as pessoas a pensar que elas podem fazer o que elas bem querem fazer, porque a vida é delas, elas têm direito de ser felizes, ainda que a felicidade dela venha matar a outra pessoa, venha tirar a vida de outra pessoa. Então nós precisamos ter consciência de que há uma luta, há uma guerra, há uma batalha, e nesta luta, nessa guerra, nessa batalha, nós temos que escolher o lado certo a ficar, e o lado certo é ficar do lado de Cristo, que manifestou para desfazer as obras do diabo e vigiar o tempo todo. No mesmo capítulo 24 de Mateus, quando Jesus Cristo fala que por multiplicar o pecado, o amor esfriaria de quase todos, ele fala uma coisa também essencial: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós pregamos o evangelho para quê? Por que o evangelho é pregado? Ele é pregado porque é a vontade de Deus que ele seja pregado. Então é por isso que ele é pregado. O evangelho é anunciado porque é a vontade de Deus que ele seja anunciado. E ele é anunciado para quê? Para que a pessoa ouça-o e acredite nele, no evangelho, na boa notícia de Deus, na palavra de salvação trazida por Cristo Jesus, e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, confessando-o e sendo salvo. Mas aí depois que eu faço isso, qual que deve ser o meu agir depois que eu confesso Jesus como meu Senhor, depois que eu sou salva, meu nome é escrito no livro da vida, e o tratado de dívida que havia a meu respeito é cancelado pela justificativa do sangue do Cordeiro de Deus, do sangue do Senhor Jesus. Então como que eu devo me comportar agora? Como eu devo conduzir a minha vida? Depois que eu sou salvo, aí eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que perseverar em quê? Perseverar no amor de Deus, na doutrina de Deus, no ensinamento do Senhor, preservar a minha vida. Perseverar é preservar a vida. Preservar de que maneira? Preservá-la nos ensinamentos de Deus, porque Lúcifer não nasceu Satanás, não nasceu adversário, não nasceu diabo, não nasceu demônio. Lúcifer nasceu anjo de luz. Ele era anjo de luz, ele era salvo, mas ele perdeu a salvação eterna dele. Por quê? Porque ele deixou o mal dominar o seu coração, o orgulho dominar o seu coração. Ele foi extremamente abençoado por Deus, como nós temos o relato no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, em uma alegoria ao rei de Tiro. O rei de Tiro não morava no jardim do Éden, não estava no jardim do Éden, quem estava lá era o diabo, na serpente. Então ali, nessa alegoria de Ezequiel capítulo 28, ao rei de Tiro, nesta demonstração, nessa comparação, nós vemos o que? Nós vemos exatamente isto. Nós vemos exatamente Satanás, que era salvo, mas perdeu a sua salvação e hoje é condenado a passar a eternidade no lago de fogo e enxofre que Deus criou para lançá-lo, ele, os seus demônios e os seres humanos que obedecem a ele. Então nós vamos tomar esse cuidado, porque nós fomos salvos, sim, nosso nome foi escrito no livro da vida, mas nós temos que tomar cuidado para que ele não venha a ser apagado de lá, para que ele não venha a ser tirado de lá. Ou seja, se eu não perseverar, se eu não dizer não para o pecado, eu vou pecar, e vou pecar voluntariamente, eu vou me oferecer para pecar.
Eu vou me oferecer para práticas que são contrárias às leis de Deus, como o que eu citei para você aqui, o caso do canibalismo. A pessoa aceitar comer carne humana num projeto experimental, com o objetivo de acabar com o efeito estufa sobre a face da terra. Tenha misericórdia. É muito engano, é muita malignidade num coração que defende algo desta natureza, é muita maldade. É uma pessoa nascida do diabo, é filho do diabo, é inimigo da raça humana, é amigo do diabo e inimigo de Deus, inimigo da raça humana, inimigo da família, inimigo das pessoas, inimigo do seu próximo, inimigo de Deus e amigo do diabo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o texto que nós acabamos de ler aqui, ele é bastante esclarecedor. Nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Ou seja, se eu não amo meu irmão, eu não procedo de Deus. Se eu não pratico a justiça, eu não procedo de Deus. Não adianta eu falar. Não adianta eu falar que eu sou de Deus, mas se eu não amo o meu próximo, se eu não pratico a justiça, eu estou enganando a mim mesmo, porque eu não engano a ninguém, não engano o diabo e não engano a Deus também. Mas eu estou achando que eu estou por cima, que o que está no meu coração não está sendo apresentado. É claro que está, pela obra que eu estou fazendo, pelo conjunto da minha obra, por aquilo que eu estou fazendo, eu estou demonstrando de quem que eu sou filha. Se eu sou filha de Deus ou se eu sou filha do diabo. Se eu vivo pecando, como é que eu posso dizer que eu tenho prazer em Deus, se eu também tenho prazer no pecado? Isso é uma coisa que Deus abomina. Desde o início até o final da história você vai ver exatamente isso, Deus abominando o pecado e chamando as pessoas para a santidade, para abandonar o pecado, o engano. Em Romanos capítulo 6 e verso 23, o que Paulo escreveu? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a pessoa que peca, ela pode ter certeza que ela vai receber a paga, vai receber o pagamento. E o pagamento vai ser exatamente isto, a morte. Porque tudo que de Deus ela podia conhecer e ela tinha para praticar, segundo a orientação de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da palavra de Deus, ela rejeitou. Ela rejeitou o que Deus mostrou para ela, o conhecimento vindo da parte de Deus. Ela rejeitou, por quê? Porque ela era da linhagem de Caim. Por que ele matou o seu irmão? Olha aí no verso de número 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Oh meu Deus do céu, o Abel fazia o que era bom, o Caim fazia o que era mal, e ele achou que tinha que matar o seu irmão, porque o irmão dele fazia o que era justo. Olha a inversão de valores, a inversão aí da verdade, trocando a verdade pela mentira. A verdade era que o Abel fazia as obras justas e o Caim tinha que fazer o mesmo. Ele tinha que fazer obras justas também, mas não. O diabo, o pai dele, o enganou, dizendo: você tem que fazer as minhas obras, você tem que fazer obras más. O Abel está errado fazendo obras justas. Você tem que matar o Abel, porque ele está errado. Ele está fazendo obras justas. Isso que ele está fazendo está errado, então ele tem que morrer. Ele tem que morrer porque ele está fazendo o que é justo. Aí o Caim ouve a voz do diabo, se alia ao diabo, se torna filho do diabo e vai e mata seu irmão que estava fazendo o que era justo. Só que, qual foi a recompensa dele? Ele foi amaldiçoado. A geração dele foi amaldiçoada. Os filhos de Caim foram amaldiçoados, foram extintos da face da terra, exatamente por causa da sua decisão. E qual foi a decisão? Ou ele ignorou, Ele ignorou, porque desde o princípio Deus conversava com ele. Então a presença de Deus, o diálogo com Deus, não impediu a ele de ser o assassino do seu irmão, porque não havia disposição no seu coração, não havia desejo no seu coração de ficar do lado de Deus. Então quando acontece uma tragédia, quando alguém faz uma coisa errada, não adianta jogar a culpa em Deus, falar: mas como é que Deus deixou isso acontecer? Deus não deixou.
Porém o ser humano, ele passa por cima de tudo. O ser humano está no plano físico, no plano material. Ele tem acesso a tudo que é material. O ser humano tem acesso a tudo que é material. Está no controle dele as coisas materiais. Mas também ele tem acesso às coisas espirituais. Ele não pode negligenciar as coisas espirituais. Então, ou ele assume as coisas espirituais sendo do lado de Deus, recebendo o que Jesus Cristo fez por ele e andando em santidade, ou então ele rejeita Jesus Cristo e passa pelo lado do diabo e vai fazer o que o diabo quer que ele faz, porque não consegue servir a dois senhores. Ninguém consegue servir a dois senhores, porque ela vai amar um e vai aborrecer o outro. Então ela vai fazer uma escolha. E no caso aqui, o Caim escolheu o quê? Escolheu o diabo. Ele rejeitou a Deus, escolheu o diabo, escolheu o pecado. Passou a servir o pecado. E a consequência disso é que ele se tornou o filho do diabo. Então nós não devemos ser igual a Caim. Nós devemos lembrar que o pecado é a transgressão da lei de Deus, ou a ausência da lei de Deus, e que nos leva a praticar coisas que fere o caráter de santidade de Deus, e que fere o nosso próximo, e que nos condena à morte eterna, a separação eterna da vida, a separação eterna de Deus. Então, neste mundo em que parece que as pessoas estão vivendo como se elas tivessem recebido uma licença, ou uma licenciatura para poder pecar, nós precisamos abrir os nossos olhos e não entrar por este caminho. E não achar que a libertinagem é algo que está dentro do plano de Deus. Não está. Não está, nunca esteve e nunca vai estar, porque Deus é santo e Ele não muda, mas Ele está com as mãos estendidas para perdoar os nossos pecados e nos mostrar qual o caminho que nós devemos seguir. E o caminho é o de Cristo, o Filho de Deus, que subsistindo na forma de Deus, Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. E foi fiel a Deus, até a morte, e na pior morte que existia, segundo a lei dos judeus naquele dia, naquele tempo, a morte de cruz. Desta maneira, ele foi morto, e foi morto por causa dos nossos pecados, para que nós tenhamos vida nele, que nós amemos o Senhor, amemos a lei dele, amemos a palavra dele, e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. E que jamais venhamos lançar mão de coisas anátemas, malditas, coisas destinadas à destruição, mas que a nossa vida seja agradável a Deus em amor, em amor. Querido Deus e amado Pai Celestial, bendito seja o teu santo nome. Louvado seja o Senhor que na tua bondade eterna e infinita preparou o caminho no qual nós devemos andar. E o caminho é o amor, o caminho é a vida, o caminho é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, tenha compaixão de nós, que o Senhor tire o mal do nosso coração, que nós não sejamos inclinados ao pecado, teimosos, mesmo sabendo que estamos errados, mas querendo que a nossa opinião prevaleça e que seja obedecida, mesmo sabendo que não é de Deus. Meu Deus, tira essa natureza maldita de nós, que nós venhamos crucificar com Cristo a nossa velha natureza, e que nós venhamos, Senhor, de fato, nascer de novo, e que tenhamos no nosso coração o desejo ardente como filhos amados, de ser obediente ao Senhor, de seguir a Cristo, de ser fiel até a morte, porque certamente nós seremos, meu Deus, abençoados eternamente pelo Senhor. Nos ajude, meu Deus, pois estamos no mundo que jaz no maligno, e o diabo nos tenta a pecar e nos apartar do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, perdoa a nossa fraqueza, a nossa iniquidade, perdoa as nossas transgressões, em nome do Senhor Jesus, perdoa-nos, ó Pai,
e nos enche do Espírito Santo, para que nós não venhamos ter prazer no engano, ter prazer no pecado, mas que o nosso prazer esteja na tua lei, e que nela, meu Pai, nós venhamos meditar de dia e de noite, e venhamos também nos empenhar para andar em justiça, assim como Cristo nos amou e praticou a justiça em nosso favor. Que nós venhamos também oferecer os nossos corpos, a nossa vida, meu Deus, como sacrifício vivo, sacrifício de justiça ao Senhor. Que nós ofereçamos agora, meu Deus, a nossa vida para a prática da justiça, que por fim nos levará à vida eterna. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde debaixo das tuas asas e nos livre de toda a artimanha de Satanás. Que haja desejo no nosso coração de romper com o maligno, de romper a aliança com o diabo, e de viver em aliança com Cristo, aliança com Deus, aliança de fé, aliança de esperança eterna, aliança de amor. Nós pedimos isso para a tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, guarda-nos, ó Pai, no teu grande amor. Nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus, e nós te agradecemos com a certeza que o Senhor é fiel e poderoso para nos ajudar até o fim, para nos guardar de todo mal. Com essa certeza no nosso coração, nós te agradecemos, meu Deus, dando a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do nosso Senhor Jesus. E que nós falemos como falou o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que assim façamos nós, e que sejamos fiéis ao Senhor até o fim. Em nome do nosso Senhor Jesus, para a tua glória e para o teu louvor, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Muito bem, Deus abençoe você com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo disse que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude a ministrar a bênção na vida das pessoas, nos ajude a levar a fé, a esperança àqueles que ainda não conhecem o Senhor e aqueles que já conhecem o Senhor, para que eles permaneçam firmes e fiéis até o fim. Compartilhe o vídeo e que Deus te abençoe. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Um grande abraço, fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.